então. Olá, Douglas. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o convite para fazer esse curto vídeo. Prazer é todo meu, Igor. Prazer é todo meu. E me diz uma coisa, você poderia contar um pouco sobre você e as línguas que você aprendeu na ordem que você foi aprendendo? Claro, claro, Igor. Me chamo Douglas, eu tenho 27 anos. E então, cara, eu queria ser comissário de voo. Eu queria ser comissário de voo e eu sabia que para ser comissário de voo eu tinha que aprender inglês, Aham, né? Eu sabia que era uma necessidade. Então eu comecei a aprender inglês, eu fiz um curso intensivo na IASD e tal, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu aprendi inglês, aprendi até que bem rápido. Assim, eu fiz 2 anos o curso, eu aprendi muito. E, e depois que eu aprendi inglês, eu comecei a pensar, não, mas se eu quero entrar para aviação, eu tenho que ter um currículo melhor. Então eu vou começar a aprender espanhol, né? Fiz um curso em espanhol, mas um curso rápido lá no Rio Grande do Sul também, eu acho que 6 meses, eu acho que eu fiz o curso e tal. Mas como no Rio Grande do Sul eu trabalhava num hotel, então a gente tinha muitos clientes argentinos e uruguais, então eu podia praticar bem com eles, entendeu? aham. E daí eu pensei que, não, eu quero ter um currículo melhor ainda. E Vou estudar isso, francês e italiano na mesma isso, hora. uma pergunta, esse desejo de ser comissário de voo, com qual idade? Então, eu tô com 27, eu fiz 7 anos atrás. Ou, não, minto. Aos 18 anos, 9 anos atrás, que eu pensei, não, eu quero ser comissário. Eu quero ser, vou estudar agora. Então, aos 18 anos, eu comecei a estudar línguas. Aham, Aos 18 anos, sim. 2 anos em inglês, aos 20 sim. Aos 20 eu fiz o curso daí de comissário. Ah, certo. então, eu fiz o curso e tal. No final, eu não, acabei não sendo comissário, não adiantou de nada o meu currículo bom e tal, mas não tem problema. Depois eu fui trabalhar num hotel, lá em Porto Alegre e tal, e eu, nisso eu já sabia o inglês, espanhol, italiano e francês. Essas quatro. Aham. Base português, claro, né? Essas quatro. E então, e aí que eu conheci a minha atual esposa, que ela é finlandesa, ela fez intercâmbio lá em Porto Alegre, ela morou lá, né? Aham. E foi muito curioso que que eu conheci ela, eu conheci através de uma colega de trabalho que falou que ela não falava português ainda, ela fazia muito pouco tempo que ela estava lá. E eu peguei, mandei convite para ela no Facebook, eu me interessei e tal, e já começamos a falar inglês direto. E a primeira coisa que ela falou para mim, que, nossa, ainda alguém que fala inglês aqui, porque ninguém fala inglês. Tipo, em Porto Alegre, sabe, é muito difícil encontrar alguém que fala inglês. Como é a cultura do Brasil, tu sabe, né? A gente Aham. não é muito de aprender inglês aí, não. Então, a gente se conheceu e tal. Daí foi até curioso, uma coincidência, que eu tinha uma passagem para a Europa, para a Espanha. Eu ia viajar para a Espanha, né? De férias e tal. E o dia dela voltar para a Finlândia era no mesmo dia que eu iria vir para a Espanha. Isso mesmo, sem a gente se conhecer, sabe? Nosso voo estava marcado no mesmo dia, no final de novembro de 2014. Aham. Então, então, como eu já ia estar aqui e ela ia voltar, a gente falou de eu vim passar o Natal aqui na Finlândia e tal, né? Com ela e tal. E eu já comecei a ler, já no Brasil, já comecei a ler finlandês, comecei a ler palavras, no caso, né? Aham. Aprender como se fala palavras. E os verbos, assim, mais usados, sabe? E tal, já comecei a ver, assim, entendeu? Daí eu vim com ela, ou vim pra Finlândia e tal. E acabei ficando, daí eu comecei a me encanar no finlandês. A minha esposa, ela saía para trás. Nossa, eu cheguei bem no inverno aqui, cara. O dia inteiro escuro. Tipo, aqui, na Lapônia, aqui no norte, não tem, no mês de dezembro, janeiro, não tem dia. Você tá, Então, tu imagina, ela saía para trabalhar às 8 da manhã e voltava às 4. você tá E na numa, rua tava escuro. Nossa, eu ficava o dia inteiro lendo o livro, cara. você tá numa cidade que é possível ver a aurora boreal? É frequente aqui. Sim. É frequente. No Interessante. começo eu até, cara, no começo eu ia pra rua e tentava.
e via a aurora boreal e, tipo, quase todo dia eu ia tentar ver se tá, hoje tem aurora ou não. Mas agora eu estou acostumado, para mim é uma coisa normal que, tipo, dentro de casa tá um clima agradável, eu não quero ir pra rua onde tá às vezes -30, sabe? -40. Aham. Já vi muitas vezes, então Só, só agora pra, porém é uma coisa normal. só pra ver uma mancha no céu e tal. É, pra uma mancha no céu, isso. Mas então, no tempo que ela estava trabalhando, cara, eu me encanei. Eu lia muito livro. Eu lembro que, nossa, ela chegava, eu tava com uma dor de cabeça. Eu começava a perguntar para ela: Olha, eu aprendi isso, isso, isso. É isso mesmo que eu aprendi? Tá certo essas palavras? Todos os dias, assim. E aí, foi assim por 5 meses e tal, até eu conseguir o visto de residência e tal. Daí eu comecei a trabalhar numa pizzaria com um turco, que era o dono da pizzaria. E daí eu pensei, ó, eu quero aprender o turco. Quero aprender o turco. Mas antes eu vou querer aprender o russo. Por quê? Eu moro numa cidade fronteira com a Rússia aqui, sabe? A Rússia é 20 quilômetros só daqui. Ah, A gente tem legal. muitos estudantes, a gente tem muitos estudantes russos, eu tenho muitos amigos russos aqui na escola aqui e muitos turistas russos. Então eu pensei, não, eu quero aprender o russo que vai facilitar a minha vida aqui, né? Aprendi o russo por causa do pessoal, tem aqui muitos russos, e depois eu aprendi o turco por causa do meu antigo patrão. Eita. Eu aprendi o turco. E aí, depois do turco, chegaram os refugiados da Síria, que a minha cidade até é muito pequena, não tinha nenhum refugiado aqui. São mais de 3 mil habitantes, um pouco mais. Chegaram eles e minha chefe, daí eu já estava trabalhando para a prefeitura, para a escola, né? E a minha chefe falou que gostaria que eu trabalhasse com eles e tal, para ajudar eles a se adaptar, né, à Finlândia. E como eles falam árabe, então eu decidi aprender árabe. Eu aprendi simultaneamente quando eu estava trabalhando com eles, eu aprendi muito com eles e lendo e tal. E árabe, no caso, foi a última língua que eu aprendi até agora, foi o árabe. Você pega normalmente materiais didáticos em inglês, finlandês, alguma coisa assim? Ah, 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 fui, sim, quando eu comecei a aprender, por exemplo, o russo, que eu já estava aqui já, eu peguei livros finlandês e russo. Daí turco e finlandês, no caso, né? E árabe e finlandês. Eu peguei os livros na biblioteca aqui, mas eu aprendi muito pela internet. E uma pergunta, Douglas, qual dessas você sentiu mais dificuldade? Eu senti mais dificuldade com o árabe. O árabe é de todas as mais, para mim é mais difícil. Eu tô longe de falar corretamente o árabe, entendeu? Os verbos, a conjugação dos verbos para mim eu acho muito difícil. Não tem lógica, sabe? É, não tem muita lógica, não. Então, o árabe para mim foi mais difícil. Eu consigo me comunicar, tanto que a gente conversa em árabe e tal, mas eu não falo tão corretamente. Eu poderia falar melhor, entendeu? É a mais difícil para mim. Aham. Aí uma coisa, sobre as declinações, que eu sei que o finlandês é também uma língua lotada de casos, né? Tem muitas. Como que você fazia para aprender os casos em finlandês? Ah, olha, eu demorei para entender os casos. Eu demorei muito, que eu lembro que eu tinha uma dificuldade que eu lia a palavra, eu aprendi a palavra no modo normal dela. Por exemplo, deixa eu pensar uma palavra aqui que poderia ser bem declinada. Ah, por exemplo, a palavra talo significa casas e tal, né? Eu aprendi a talo. Então, às vezes, eu via essa mesma palavra talossa. Daí eu perguntava pra minha mulher, o que que isso quer dizer? É casa. Não, mas casa não é talo. Não, mas é assim diferente. Então, ainda bem que eu achei um livro muito bom que explicava todas as declinações, que explicava assim, ó. Por exemplo, que quando a gente põe no final da palavra SSA, ele dois S e um A, significa que é dentro de alguma coisa. Então, talo é casa, mas talossa é dentro de casa, entendeu? Aham. E o livro explicava muito claro assim as declinações. Então eu aprendi bem por esse livro. Foi difícil. Tem palavras que são irregulares que é muito difícil. Por exemplo, eles têm partitivo aqui, que eu não sei usar muito bem. Eu tenho que até melhorar aqui.
geralmente é usado depois do verbo ou depois de algum número e tal, por exemplo. E uma. E a palavra. Ah, desculpa. Ah, pode continuar? Sim, deixa eu só terminar aqui que, por exemplo, a palavra lapse significa criança. Aham. Mas se tu usa a palavra lapse depois de um verbo, ela se torna lasta, que é uma coisa totalmente diferente. Tipo, Ah, lapse, lasta, não é nada igual, entendeu? alguns são Então, totalmente irregulares, então. ah, perdão? Alguns casos são totalmente irregulares, então. Tem muitas palavras irregulares, na verdade. Tem Entendi. muitas. Mas eu aprendi com o tempo, essas irregulares, assim, com o tempo eu fui pegando. E no momento que você chegou aí, quanto tempo levou mais ou menos até você sentir que seu finlandês chegou no nível de conversação pro cotidiano, assim? Olha, Igor, eu tentei desde o começo falar só finlandês aqui. Ou tipo, quando eu cheguei, lembra que eu falei que eu estudava palavras já no Brasil. Aham. Eu falava só palavras. Desde que eu cheguei, por exemplo, a minha sogra ela não fala inglês. Então eu falava só palavras com ela, só palavras em finlandês, tipo, eu fazer comida, sabe, assim, errado, sabe? Aham. Eu eu quero, sabe? Tipo, eu querer fazer alguma coisa. E eu fui melhorando, cara, eu fui estudando. No segundo mês que eu tava aqui, eu tentava falar só finlandês. E às vezes eu via que as pessoas riam e tal de mim, que elas não, acho que eu falava alguma coisa engraçada, eu falava errado. E foi quando eu comecei a trabalhar. Olha, com 5 meses eu acho que eu conseguia conversar daí, assim. Aham. Você Eu não sabe? entendia muita Isso. coisa que eu não entendia, mas eu conversava. Essa estratégia que você estava usando no começo, tipo, eu querer fazer uma coisa, que é basicamente usando todos os verbos no infinitivo, No definitivo. é, é uma boa estratégia, assim, para usar no começo, quando alguém não conhece ainda as conjugações. Quando não conhece as É, conjugações, exatamente. é Exatamente. como tentar se comunicar como Tarzan, sabe? Né? Mas pelo menos se comunica, entendeu? Exato. É Exatamente. melhor do que nada, no princípio. Melhor do que nada. É melhor do que nada. E como eu te falei, eu sabia só palavras, eu não sabia nada da língua. Então era o que eu tinha, entendeu? Aham. E depois eu fui aprendendo com o tempo. Daí eu estudei, daí eu aprendi as conjugações e tal. Eles têm 6 conjugações diferentes para verbos. Aqui são. Eles mudam muito, é difícil, mas. Eu, e uma coisa, em termos culturais, você observou diferenças de como a língua finlandesa funciona que traduzem um pouco de diferença cultural da Finlândia em relação a outros países? Ah, cara, assim, não em línguas, mas do modo que o finlandês fala. Aham, Eles falam, eles são bem frios, assim, ao falar. A cultura da Finlândia é bem fria, assim, sabe? O pessoal é mais cada um na sua e tal. E aham. quando eles são bem frios, são bem diretos, assim. Isso eu percebi, assim, sabe? Eles não, eles falam sério, parece que eles são sempre bravos. Na verdade, acho que talvez eles vão direto ao ponto, então, né? Isso, eles são direto ao ponto. Não é igual as pessoas no Brasil, que normalmente ficam rodeando os assuntos e às vezes não dão nenhum. Não, Entendi. não, eles são direto ao ponto. Isso é isso que. E até eu lembro que eu tinha. Que eu achava que tava. No começo eu tinha um problema que eu achava que tava todo mundo bravo. Por exemplo, bom dia em finlandês é hyvää huomenta. Ou só huomenta. Por exemplo, só huomenta. Eu falava assim, huomenta. Tipo, bom dia. E eles me respondiam, huomenta. Tipo, por que esse cara tá bravo comigo? Mas é normal, eles falam assim mesmo, eles são, sabe? Entendi. E hoje, qual a atividade que você exerce na Finlândia? Poderia contar um pouco? Ah, atualmente eu tô fazendo um pouco de. Eu tô na escola, eu trabalho de assistente de. Aqui na Finlândia eles não têm só os professores, eles têm assistentes, né? Ah, que ajudam eles, por exemplo, aqui eles têm aulas, por exemplo, de cozinhar, eles aprendem a cozinhar aqui.
Então, às vezes tem umas turmas maiores, ele precisa de um assistente para ajudar, entendeu? Aham. O professor geralmente nunca está sozinho aqui, nunca está sozinho. Ou se tem algum aluno que tem um problema, algum problema que não consegue se concentrar, eles vêm um ajudante e fica com aquele aluno ali ajudando. Então, eu estou exercendo essa função aqui. E também eu ensino inglês para adultos e espanhol aqui também. Aham. É uma coisa mais à parte no fim da tarde sempre e tal. Na escola também. Na escola, é tipo curso e Aham. tal. Para adultos e espanhol também. E atualmente eu tô na escola e agora eu tô capacitado de ficar só com um menino da Síria aqui. A gente tem refugiados da Síria aqui novos e tem um menino de 17 anos que não fala finlandês, chegou há pouco tempo. Então eu fico todas as aulas com ele e tal, auxiliando ele, me explicando. Até porque eu falo o árabe me ajuda, né? Aham. Nessa parte, eu consigo explicar para eles às vezes coisas que, ó, é assim, tu tem que fazer assim e tal. Eu, uma coisa, Douglas, você achou o turco ou o finlandês mais difícil? O turco acaba se tornando mais difícil que o finlandês porque eu não tenho tanta prática agora. Aham. Por exemplo, o meu ex-patrão turco já não mora mais aqui, a gente não tem mais turcos aqui. Então eu consigo praticar pela internet. Eu tenho alguns amigos turcos que eu mando mensagem às vezes para tentar manter, eu tento escutar música turca com frequência para tentar manter, mas por causa dessa falta de prática, para mim o turco se tornou bem mais difícil, porque eles também têm declinações. Aham. Essas assim que às vezes a gente não tem tanto contato, tem que dar um jeito ou de passar mais tempo lendo a língua ou assistindo talvez alguma série no Netflix na língua, alguma coisa assim. É, eu tenho, cara, uma disciplina que eu tento manter, né? Não consigo toda semana manter, mas Aham. eu tinha muito problema, por exemplo, quando eu aprendi italiano e francês, eu tinha muito problema quando estava no Brasil ainda, que eu esquecia. Esquecia tudo. E daí eu tinha que pegar e ler meu caderno, tudo de novo para lembrar. Eu esqueci muitas vezes eu lia meu caderno. E daí aqui na Finlândia eu pensei, não, eu vou ter que tentar fazer pelo menos na semana alguma atividade na língua italiana e alguma na francesa que eu vou tentar manter isso. Então a minha estratégia e tal, eu vejo alguma série. Toda semana eu vejo uma série de meia hora em italiano, em francês e agora em russo eu deixei um pouco de lado, porque eu pratico aqui com o pessoal na escola, então eu mantenho ela, mas em turco, essas três. Aham. Toda semana eu tento manter de ver meia hora das minhas séries nessas línguas para manter e me ajudou muito, cara, me ajudou muito. O francês eu não esqueci mais, o italiano eu não esqueci mais e até eu melhorei porque eu escutava mais gírias e tal e melhorou até. Viu? E sobre o Netflix, eu tô usando todo dia pra assistir pelo menos uma hora. Pra manter algumas, sabe? Ou seja, assistir alguma coisa em holandês, ou então alguma coisa em sueco. E assim vai. Mas tu consegue ver pela Netflix, tu consegue Sim, sim, é os possível áudios ver em outras línguas no Netflix também. Ah, uma novidade pra mim. Eu vou até escrever aqui que eu posso lembrar. Porque eu tenho Netflix e tal, mas eu não sabia que pode ver em outras línguas. Dá pra você selecionar, né? O áudio ou a legenda que você quer. E aí, baseado na legenda, dá pra você manter algum treino, né? É Ah, sim, ok. uma maneira Uma- divertida de manter. É uma coisa nova pra mim. Eu vou dar uma olhada. Eu tenho Netflix e tal. e- Mas é isso, eu tento manter. E eu tenho muitos amigos turcos e russos aqui e tal. Mas, por exemplo, quando eu fico algum tempo sem falar russo, eu também começo a pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Daí eu vou no meu Facebook e mando mensagem pra algum russo, Bom, sabe? você tá aí Assim, perto também. Dá pra talvez ir até a Rússia, passar algumas horas e voltar, né? ah, olha, até dá, cara, até dá. Eu geralmente quando eu vou para abastecer o meu carro e tal, mas eu ainda, de
conversar que eu ainda tô com medo ainda de entrar lá pra ir mesmo. O pessoal aqui, eu acho que eu vou muito pelo que o pessoal fala, que o pessoal aqui tem maior medo de ir pra Rússia e tal. E eu vou lá pra abastecer o carro, no caso, sabe, É, né? a- a- Porque lá é as mas, rúpias, é mais barato. ah, Então eu atravesso a fronteira, abasteço o carro e geralmente volto. Eu não vou muito, me sinto meio medo de ir. Mas aqui tem muitos russos e tal. Eu tenho uma amiga russa e geralmente eu convido ela pra conversar e tal. Mas o turco é mais difícil de praticar, porque não tem ninguém aqui e tal. entendi. É, talvez seja o momento de assistir alguma coisa no Netflix em turco, qualquer coisa assim. Ou, ou então pedir para alguém da Turquia te enviar livros ou qualquer coisa assim, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é turca finlandesa. Ela não mora aqui, sabe? Ela é metade turca, metade finlandesa. Os pais dela são um é turco, o pai é turco e a mãe é finlandesa. Ela me enviou, eu tenho um livro lá. Mas eu tentei ler e não entendi muito. Eu acho que eu tenho que melhorar o meu vocabulário também. E uma coisa, você tem interesse, depois de melhorar essas últimas que você começou a aprender, em aprender mais línguas durante a vida? Ah, o, sim, o turco e o russo, pelo menos. O árabe eu não. O árabe, na verdade, eu acho que eu perdi o interesse, eu não sei porquê, mas eu cheguei na época, num ponto que eu não estava mais me interessando, sabe? Que eu Aham. lia, mas não entrava nada. Então eu achei, nossa, não consegui nada. Mas o turco e o russo, sim. O turco e o russo eu quero melhorar. Eu quero dizer, além dessas, você tem interesse em alguma outra língua e tal? Ah, em aprender, no É, caso. exato. Ah, perdão, perdão. Sim, sim, na verdade eu quero aprender todas. O que me falta é tempo. Eu quero aprender todas. Mas eu acho que a próxima seria o alemão, porque eu li o alemão. Eu aprendi alemão quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo meu curso de comissário de voo. Eu li alemão e tal, aprendi um pouco, eu acabei esquecendo, porque não usei. Então eu acho que se eu ler meu caderno, eu vou lembrar. Ah, Então sim. seria próximo ao alemão. O sueco também, porque aqui é a segunda língua deles, ah, Muitos, é o sueco. muitos finlandeses também falam sueco, né? Muitos, muitos, olha, posso dizer que 50% Eu acho que falam sueco bem. alguns finlandeses, eles falam sueco como segunda língua e não falam inglês também. É assim, muitos, 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 muitos. Principalmente nas cidades fronteiras com a Suécia, então. E por causa da história de guerra e tal, tem muitos finlandeses nascidos na Suécia, sabe? Que Aham. fugiram depois da guerra para lá, então é a segunda língua. Essa também eu também tenho que aprender porque eu estou trabalhando na escola e aqui eles estudam sueco na escola. É obrigatório aprender. Então, até para ajudar os alunos, eu tenho que saber, eu tenho que aprender. Aham. Legal. Bom, eu acho, E depois... a outra língua, Oi? eu não sei se pode se considerar uma língua, é a língua dos sinais. Eu estou Ah, sim. aprendendo porque É tem uma professora aqui que ela fala. Então ela começou a me ensinar e eu comecei a me interessar. Agora eu estou interessado pela língua dos sinais porque é umas coisas muito lógicas. Por exemplo, dormir, acordar, ah, gostar. No caso, quando o jogador faz gol e bate no peito, significa isso é o gostar na língua de sinais. Muitas coisas lógicas, se você me interessar, nossa, que legal e tal. isso conta como língua também, claro. Só que é uma língua com sinais visuais, né? No lugar de sinais sonoros. Sim, eu acho que vai ser uma língua, uma língua. Tu sabe alguma coisa? Tu chegou a ler já alguma Ainda, coisa? não, ainda não. Ainda não. Eu teria interesse um pouco mais pra frente, né? Também por Sim, motivo cognitivo. Chega um ponto que acho que você já sabe tanto a respeito de um determinado assunto, é, é, começa a ficar mais vantajoso você aprender o que existe de mais diferente em relação ao assunto, né? Por, sim, sim, sim. por exemplo,
Você sabe, uma das línguas que eu comecei a aprender recentemente é o húngaro, né? Que é uma, Húngaro, eu li no seu que, site lá. que também é uma língua com muitos casos e tal. E um dos motivos que me motivou a querer aprender húngaro foi a total diferença do húngaro em relação às outras línguas do planeta, né? Assim, é um tremendo desafio. Só que, é, como eu sei que existem vários estrangeiros que já conseguiram aprender húngaro bem, né? Eu serei mais um deles. E eu vejo, assim, existe mais vantagem cognitiva aprender uma língua que é totalmente diferente do que você já conhece, né? Do que continuar aprendendo línguas dentro de uma mesma família, né? De uma mesma família, É, exatamente. por exemplo, depois que eu aprendi tipo, alemão, sueco e holandês nessa ordem, pra mim, pra acrescentar outra língua da mesma família, como norueguês ou dinamarquês, não seria nenhum problema, né? Viria muito rapidamente. Só que eu não vejo mais nenhuma vantagem Sim, sim. em termos de inteligência, né? Enquanto que o húngaro já é, ó, de É um fato, desafio. a- algo que força Mas, um pouco mais. mas depois que tu aprender o húngaro, tu pode aprender o finlandês, por exemplo, porque são da mesma. É o Então, húngaro. então É vou, húngaro finlandês, eu acho. Eu acho que o turco também tem um pouco também então vou, dessas. vou deixar para decidir isso daí talvez mais pra frente, né? Mas assim, é, todos dizem que o húngaro e o finlandês são parentes, né? Mas na verdade, eu acho isso daí é lenda. Alguma pessoa que reparou alguns detalhes em comum na gramática entre essas línguas já quis declarar que elas eram próximas e tal, mas não é tão verdade não. Não, não, e eu tenho uma professora aqui na escola que ela morou na Hungria por 5 anos, ela é finlandesa e morou, e eu perguntei para ela sobre essa lenda essa semana. Ela riu e falou, olha, tem algumas palavras que são parecidas, mas são menos de 30. Menos É, de 30 palavras que são parecidas. Mas eles falam só por causa da... Porque eles têm também essas conjugações igual o finlandês, os as palavras casos. mudam e tal. Exato, Mas não tem nada de parecido. exato. É, você sabe, existem outras línguas, né, no planeta no momento que mais se assemelham ao húngaro, elas estão na região dos Montes Urais, na Rússia, que são Ah, o Khanty e o Mansi, né? São línguas que, assim, dentro da Rússia, elas podem ser como línguas minoritárias, né? Mas elas são literalmente parentes do húngaro. É como se uma comunidade dessa região da Rússia tivesse ido para a Europa há, há muito tempo, eles se estabeleceram ali, não voltaram, né? E por isso a língua é tão distante ficou. de todo o resto em volta deles. Não tem nenhum motivo assim que explica, né? Por que eles estão ali, sei lá, a posição da língua holandesa aqui. Ah, beleza. O holandês está do lado do alemão ali, Tá também próximo, sim. exato. Então, no caso do húngaro Ah, é um pouco alienígena para a região, né? não sabia disso. Interessante pra mim. E Eu não sabia, né? no caso do finlandês, por estar perto da Rússia, assim, talvez húngaro e finlandês estejam conectados, mas assim, teria um intervalo aí de milhares de anos, né? Não, Não, não. não é uma É só a coisa, maneira de conjugar mesmo. não é uma Só a coisa maneira de. que é óbvio ao ponto de uma pessoa que estuda uma dessas já começa a entender a outra também. Não, 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 É, não, 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 não. Não, não, não. O finlandês ele é parecido com a língua da Estônia, no caso, né? Porque é perto, aqui, é no sul. É muito parecida com a língua do povo Sami, dos Lapões. Lapões. aham. A língua dos Lapões é parecida com a língua finlandesa. Você chegou a aprender um pouco de Lapão também? Não, eu não aprendi. Por mais que aqui tem programas de TV que são em Lapão, no caso, porque aqui tem, né?
Eu não aprendi assim, eu reparo, nossa, que quando eles falam, nossa, e tem a legenda em finlandês embaixo. Nossa, é mesmo parecido. Nossa, olha, é parecido Essa, essa palavra também, mas eu nunca cheguei a aprender. essa não seria talvez mais como um dialeto dentro do finlandês? O que você acha? É tipo é tipo tribo, entendeu? Tipo índios, tipo, eles têm as comunidades deles lá. Aham, ah, não é bem um dialeto, é uma língua mesmo. É uma língua, o Lapão é uma língua mesmo. Mas eles têm, aí é um dialeto de Lapão, porque tem quatro diferentes Lapão, tipo, Lapões, no caso, né? aham. Tem quatro diferentes. E essa é uma delas. Então, eu acho que é um dialeto de uma língua, de um Lapão. Tem outros três que não se parecem com o finlandês. Então, Nossa. eu acho que. Foi meio, acho que meio misturado com o tempo, né? Aham. Eles falavam Lapão, mas como estavam morando na parte da Finlândia, então começou meio que se misturar e tal. Entendi. Ou não sei, eu não sei. Ou se o finlandês nasceu deles, desse pessoal que morava aqui, desse Lapão que morava aqui. Até é uma interessante pergunta, até. E Douglas, uma coisa. É, qual conselho você daria para as pessoas que se interessam em geral por aprendizado de línguas? Que coisa que você observou assim nos últimos anos que você fez com frequência e que facilitou bastante a sua vida? Então, assim, para mim, o que a minha estratégia que eu tenho e tal, eu estudo gramática. Quando eu, por exemplo, não conheço nada da língua, eu procuro ver como é que ela funciona, né? Aham, Eu estudo a gramática dela e tal, palavras mais usadas, verbos mais usados, que é muito importante. aham, Verbo querer, fazer, qualquer conversa a gente usa esses verbos, querer, fazer e tal. E, nossa, e tentar aprender, entendeu? A internet está aí, a internet nos ajuda muito a se comunicar com pessoas e tal. E querer aprender, nada mais que se dedicar, que é possível aprender qualquer língua. sim. Se querer, é possível aprender qualquer língua. Beleza. Bom, eu queria te agradecer por essa curta entrevista. Eu que agradeço, Ivan. Então, manda um tchauzinho pro pessoal. Então tá, moi moi. Moi moi significa tchau em finlandês. Moi moi moi. Moi, moi. Ok, Ó, tchau, tchau, Ivan. obrigado.